Aleluia. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Pode se assentar no seu lugar, por favor. Deixei minha garrafinha de água ali. Aleluia, o Senhor é bom. Nós ainda queremos repartir algumas coisas com vocês. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que estamos cantando tem sido para apontar para uma pessoa só, para o Senhor, nosso amado Deus. Pega a sua Bíblia novamente, vamos voltar lá para Filipenses, mesmo texto que nós lemos no início. E a gente quer repartir aqui mais um pouquinho. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Mantenha seu coração aí mais um pouquinho no lugar. A gente quer compartilhar da palavra, orar com vocês ainda. Encontrei alguns pastores aí da cidade, que coisa boa, queremos orar com os pastores e abençoá-los. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Quero reforçar de novo esse texto com vocês. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Lucas, o Fabiano, vem cá me ajudar a orar aqui rapidinho, correndo, corre aqui, vai orar para Jesus continuar falando conosco, nos instruir na palavra, manter o nosso coração aqui, firme nele. Ore por nós, para Jesus continuar falando com a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho orar, Senhor, aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, para te clamar, Senhor, para que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor, para que o Senhor continue, Senhor, falando, Senhor, pela voz do Espírito Santo, Senhor, nos guiando, Senhor, nos dando a sua palavra, Senhor, as suas ordens, as suas orientações, Senhor, e nós seguiremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, obrigado. Queridos, o que eu quero falar com vocês aqui hoje, aparentemente é uma coisa simples, mas eu quero falar sobre Jesus conosco. Me parece que falar de Jesus é óbvio, mas parece que o óbvio tem perdido o sabor para nós. Estamos perdendo o sabor do óbvio de Cristo. Não somos mais tão apaixonados como éramos. Não temos saudades de Jesus como deveríamos ter. Queria só te pedir uma coisa, vou parar aqui para te pedir. Evite nesse momento usar seu telefone, suas redes sociais. Preste atenção naquilo que Deus quer falar, continuar falando conosco aqui. Que às vezes um toque do WhatsApp nos tira daquilo que Deus quer nos instruir. E falar de Jesus então parece óbvio, mas eu tenho percebido que o óbvio tem perdido o sabor.
nós temos perdido um negócio que chama senso de assombro. Senso de assombro não tem nada a ver com filme de terror. Você já foi num lugar que você chegou lá e falou: uau, que lugar lindo? Quem já foi num lugar assim e foi num lugar maravilhoso e ficou vislumbrado, né, com aquele lugar? Senso de assombro é a gente voltar a olhar para Jesus com esse senso de olharmos para Ele e dizer: uau, como Ele é lindo, como Ele é tremendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo não temos tido senso de assombro por Jesus? De pegar as Escrituras, de ler a palavra e falar: uau, quem é esse? Teve um momento da história que os discípulos tiveram um senso de assombro. O barco estava naufragando, quase naufragando, balançando, e chega Jesus e manda o vento e o mar se aquietar. E aqueles discípulos disseram, eles não falaram uau, né? Mas na nossa versão brasileira e mineira, a gente pode acrescentar, é como se eles dissessem: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Irmãos, há quanto tempo nós não estamos tendo um senso de assombro de dizer: uau, quem é esse? Quem é esse que ainda cura enfermos? Quem é esse que ainda muda famílias? Quem é esse que ordena a sua igreja para viver na sua vontade? Quem é esse? Há quanto tempo não há em nós senso de assombro? A Bíblia diz no texto que lemos que o Pai deu a Jesus o nome que está sobre todos os nomes. Não há nenhum nome acima de Jesus. Não há ninguém acima de Jesus. Não há governos, reinos acima de Jesus. O Pai deu a Jesus o nome que está sobre todo nome. O Pai o exaltou por causa da sua humilhação. E a Bíblia ainda diz mais: diante desse nome que a gente fez aqui no início, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o quê? Ok, eu vou repetir, eu quero ouvir você me dizer de acordo com a palavra. A Bíblia diz que toda língua vai confessar que Jesus é o quê? Senhor. Parabéns. Senhor. A palavra grega para Senhor, que é usada aqui no Novo Testamento, é Kyrios. A palavra Kyrios tem vários significados, além de Senhor. Kyrios significa chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. O que a Bíblia está dizendo é que quando os nossos joelhos se dobrarem e a nossa língua também vai confessar que Ele é, não é que Ele vai ser quando Ele voltar, mas que Ele é, já é. Ele é dono, amo, chefe, soberano, autoridade máxima sobre mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está dando glória a Deus aí, mas eu quero te perguntar uma coisa. Jesus é o Kyrios na sua vida? Ele é tem um pequenininho aqui, ó, força total. Mas eu não estou perguntando se Ele é só, Ele é meu Senhor. Não,
estou perguntando se ele é o Quírios na sua vida, se ele é seu chefe, seu amo, seu dono, autoridade máxima sobre você e soberano sobre você. Eu não precisa nem me responder, é uma pergunta para se pensar. Jesus é o Quírios sobre nós? Porque as nossas falas, as nossas atitudes e o nosso comportamento não revelam Jesus como Quírios sobre a nossa vida. Não revelam. A maneira que eu vivo no meu dia a dia, porque afinal de contas eu não sou crente só aos domingos ou naquela reunião no meio da semana. Ele é dono da minha vida quando eu estou no meu trabalho, Ele governa quando eu estou no meio da rua. Quando eu penso em mentir, Ele ainda governa para eu não mentir. Meu irmão, a palavra Quírios tem um significado que nos envergonha a ponto de dizer: será que Jesus de fato é o Senhor da minha vida? O dono, a autoridade máxima. Nós cantamos aqui, máxima autoridade sobre a minha vida. Dizer que Ele é máxima autoridade é dizer assim: Senhor, estou debaixo do teu governo e não saio desse governo, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aí eu vou te perguntar uma coisa: e quando tudo dá errado, Ele ainda continua sendo o Quírios da sua vida? Ou você sai reclamando, murmurando por aí, não representando Cristo como autoridade máxima sobre nós? Porque não são todas as coisas que dão certo na nossa vida. Não é porque somos cristãos que tudo tem que dar certo. Não é porque servimos a Jesus que nada vai dar errado na nossa vida. Tem dia que vai dar errado. E aí você vai se frustrar com o Senhor? Eu vou adiantar uma fala aqui, que eu coloquei mais para frente. Nós estamos vivendo dias de uma teologia coach sendo pregada nos nossos púlpitos. O que essa teologia diz? Que tudo vai dar certo, que você é o cara, você é o dono da sua vida, você é a sua melhor versão. Irmãos, eu não sou a minha melhor versão. A minha melhor versão é ser um imitador de Jesus Cristo. E essa teologia também diz que nós merecemos tudo o que precisamos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é que nós merecemos? O inferno. Mas sabe o que nos tirou de lá? A graça do Senhor. Merecíamos o inferno, mas a graça nos tirou de lá. Por isso, um texto em Colossenses, que daqui a pouco eu vou ler, fala assim: o Pai nos libertou, você sabe falar esse texto? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? O Pai. Não foi eu mesmo. Eu não tenho capacidade de sair do inferno e ir para o reino do Filho do seu amor, mas o Pai tem. Então, como eu disse aqui, o nosso comportamento demonstra que Jesus é de fato o Senhor. É como se eu pudesse dizer: Senhor, eu me submeto a tudo que o Senhor permitir. Eu me submeto à sua autoridade, ao Senhor e à sua palavra. Todos nós precisamos ler as Escrituras para sabermos o que é que Jesus quer de nós. Não podemos ser crentes, com todo respeito aos pastores, eu também sou, mas a minha pregação de domingo não é suficiente para os meus irmãos crescerem em Deus. Eles precisam ir para o joelho dentro do quarto deles, ler a palavra e orar, para eles crescerem em Deus. Então, Jesus tem que ser o Quírios da nossa vida.
Se até o momento Jesus não está sendo 100% o Senhor da sua vida, você precisa hoje dizer para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor mande em mim, tome o controle da minha vida, seja o Senhor, seja o meu dono, eu não posso ser o dono da minha vida mais. Eu quero falar com você sobre 3 coisas. A primeira, eu usei um próprio título da Bíblia e chamei aqui de A Excelência de Cristo, que está lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Abra aí comigo ou leia aí no telão. É o meu primeiro ponto, a excelência de Cristo. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Eu quero pregar e eu quero que vocês me ajudem. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? O Pai fez isso. O Pai nos libertou das trevas. A teologia coach diz que você merece. A Bíblia está dizendo que eu não mereço, que o Pai teve que me libertar da onde eu estava agarrado no império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso foi o Pai. Aí o texto continua dizendo assim, verso 14: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está falando sobre quem? Jesus. Está falando sobre Jesus. Então o Pai me tirou do inferno e me levou para o reino do Filho, no qual aqui é Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem é que pode perdoar os pecados dos homens? Jesus. Nele a gente tem a remissão, a Bíblia está dizendo, e a redenção dos nossos pecados. Ou seja, só existe um homem na face da terra que pode perdoar pecados, libertar o homem, tirá-lo do inferno e levá-lo para o reino. Logo, eu vou usar uma gíria para você entender. Logo, esse homem é o cara. Eu preciso olhar mais para ele. Eu preciso apontar mais para ele. Eu preciso que ele seja o centro da minha vida. Eu preciso que ele seja o Kyrios da minha história. Eu não posso viver como um crente na terra, mais ou menos. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, e tudo que Ele me ordenou, me ensinou, eu vou obedecer, e vou me submeter. Logo eu não minto, logo eu não faço fofoca, logo eu não sou maledicente, logo eu não agrido o meu irmão, e etc. Eu fujo do pecado. Olha o verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Fale forte o nome dele. Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de entre a criação. Agora olha o verso 16, porque eu quero me focar no verso 16. Eu vou pôr a blusa de novo, porque você põe blusa, sente calor, tira a blusa, sente frio. É assim a temperatura de Barão de Cocais? Olha o verso 16, que é o verso que eu quero me focar mais dentro da excelência de Cristo. Verso 16 diz assim: pois nele quem? Em Jesus. Pois nele foram criadas quantas coisas? Todas as coisas.
Olha que lindo isso aqui. Todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de quem? Dele. E para quem? Para Ele. Quem é Ele? Jesus. Aqui tem nele, por meio dele e para Ele. Eu vou tentar desenhar. Nele foram criadas. Por meio dele, ele tinha que estar lá. E para Ele foram criadas todas as coisas. Antes de eu explicar, eu quero lembrar. Quem é o centro de todas as coisas? Jesus. Por que a gente está ouvindo uma teologia que coloca o homem no centro? Que o homem pode, o homem deve, o homem é bom. Por quê? Porque estamos dando ouvido a uma teologia que coloca o homem no centro, sendo que a Bíblia em nenhum momento colocou o homem no centro. A Bíblia é a história de Deus, não é a história do homem, e Deus nos incluiu na sua história. Então, a Bíblia está dizendo aqui, nele tudo foi criado, por meio dele tudo foi criado, e para ele foi criado. As coisas foram criadas para nós? Não. Segundo a Bíblia, não estou lendo livro de romance, estou lendo a Bíblia. Vamos pensar uma coisa. Quando a gente lê Gênesis, já que tudo foi criado nele, por meio dele, para ele tinha que estar na criação. Vamos lembrar Gênesis 1, 2 e 3. Capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Que diz, no princípio, fala comigo, isso aí é de escola dominical. No princípio, colocou cola, Jana? Não, né? Então vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vimos Jesus aí na criação? Não, espera aí, os que sabem ficam aí em silêncio. Mas, de maneira clara, não vemos Jesus na criação. De maneira clara, não. Você vê o Pai dizendo, haja luz, e você vê o Espírito de Deus pairando para ajudar na criação. Onde estava Jesus? Se Colossenses, Paulo está dizendo que nele, por meio dele, para ele foi criado tudo. Onde ele estava quando tudo foi criado? Vamos pensar em um homem apaixonado por Jesus. Qual o nome dele? João, apaixonadíssimo. Ele não começa o seu livro com genealogias. Ele começa o livro dele assim, me ajuda. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Para um pouquinho. Tem professor de português aqui? O que é o verbo? Tem professor de português aqui. O que é o verbo, minha irmã? A palavra, uma ação. Muito bem, é isso aí, é a palavra e a ação. Vamos tentar achar Jesus lá em Gênesis agora, que nós não encontramos com ele lá. Vamos voltar para Gênesis. Vamos restar comigo? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O Pai estava dizendo, o Espírito pairando, e Jesus estava onde? Na palavra. João não falou que ele é o verbo? Então quando o Pai abria a boca, o que saía da boca do Pai? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então ele estava lá. Mas quero te dizer outra coisa.
Jesus estava. Por isso Paulo está dizendo em Colossenses: nele, por meio dele, para ele, tudo foi criado, e para ele. Agora, ainda dentro de Gênesis 1, estava lá o Pai abrindo a boca, estava o Verbo saindo da boca, que é o Cristo, e o Espírito estava fazendo o quê? Pairando. A palavra pairar no grego significa chocar, é a mesma coisa com seus pintinhos. Então, enquanto estava o Pai abrindo a boca, o Verbo saindo, o que o Espírito Santo estava fazendo? Chocando o que era para ser criado. A Trindade estava lá, criando todas as coisas, e Jesus estava lá, e tudo sendo feito por causa de quem? De Jesus. Para quem? Para a glória de quem? De Jesus. Nada para nós. Não somos o centro das coisas. Você não precisa, no final da reunião, desse encontro, bater nas costas dos irmãos que cantaram e falaram: que louvor bonito. Não precisa bater nas minhas costas e dizer: que bom que você trouxe essa palavra. Não precisa bater nas costas dos irmãos que oraram e falaram: não, vocês oraram legal. Porque não estamos fazendo para os homens, estamos fazendo para o público de um só, porque ele merece, porque todas as coisas é para ele, foram feitas nele, por meio dele e para ele, diz a Bíblia. Por que é que nós esperamos que as pessoas elogiem o que estamos fazendo? É pecado o elogio? Não, de maneira alguma. O problema é o que eu faço com o elogio. Todos os anos nós tiramos o ano inteiro para ler toda a Bíblia. Em uma dessas leituras, estava lendo Lucas, e parecia que eu nunca tinha lido a Bíblia. Jesus fala com os fariseus o seguinte: cuidado com os elogios, porque fizeram isso com os vossos pais, vírgula, os falsos profetas. Na hora que eu li isso, era como se fosse uma facada no meu coração, porque o próprio Cristo, corrigindo no nosso meio os elogios. Não estou falando que é pecado elogiar alguém, não é pecado, mas Jesus disse: cuidado, fizeram isso com os vossos pais. O que eu gosto é da vírgula. Quem é os vossos pais? Os falsos profetas. E eles gostavam. Nosso maior perigo não são as críticas, são os elogios. É o nosso maior perigo. Por isso, eu preciso sempre me lembrar: eu não sou o centro de todas as coisas, eu não tenho todas as coisas, eu não tenho todos os conselhos que os meus irmãos que eu cuido precisam, eu não tenho tudo que a minha comunidade local precisa, eu não sou o centro das atenções de ninguém, porque a Bíblia, afinal de contas, já disse: nele foram criadas todas as coisas, por meio dele tudo foi criado, e para ele, não é para mim, é para ele. Quando eu entender que Jesus é o centro e tudo é para ele, não haverá entre nós divisões, disputas, quem é o maior. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, quem é o maior entre nós? Se eu fosse Jesus, eu pegava, Lucas, o meu facão e matava todos eles. Mas eu não sou Jesus. Jesus, como um gentleman, ele pega uma criança e diz: aquele que for o menor vai ser o maior no reino dos céus. Eu estou sentindo falta
de encontrar com irmãos que se consideram os menores. A gente tem percorrido Minas Gerais e sempre encontramos irmãos que querem ser os maiores. Está raro e escasso de encontrarmos aqueles que querem te servir, te abençoar, ser o menor no reino. E Jesus falou: se vocês não forem os menores, vocês não podem ser grandes no reino de Deus. A Bíblia está dizendo que Ele é o centro. A Bíblia está dizendo que Jesus é o foco. O texto continua dizendo no verso 17: Ele, quem é Ele aqui? Fala para mim. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo. Não sei se Isaías ou Jeremias, me lembrem aqui. Ele diz assim: antes que houvesse dia, eu já era. Antes que houvesse dia, eu já era. Como, irmãos, ainda vamos continuar nos colocando no centro de todas as coisas? Como ainda vamos dar voz para aqueles que pregam uma teologia coach, que coloca o homem no centro? Até quando a gente vai permitir? Somos nós que dizemos: não, não quero ouvir isso. Não, isso não é bíblico. Não, isso não é de Deus. Somos nós quem dizemos. Somos nós quem dizemos: não vamos pagar caro para cantor cantar, para fazer showzinho para nós. Somos nós quem dizemos isso. Somos nós. E nós não temos coragem de dizer, porque queremos aplaudir os homens, pagar os homens e não levantar o nome do Senhor. Nós apoiamos essas coisas e tiramos Jesus do centro de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas. Preste atenção no próximo verso, 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Primogênito de entre os mortos significa que Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Logo seremos nós. Primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o primeiro lugar, a primazia. Olha o 19. O texto só está falando sobre Jesus. 19 diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse o quê? Fala para mim, aprouve a Deus que nele residisse o quê? O que é plenitude? É totalidade, é tudo. Então, traduzindo, aprouve a Deus que em Jesus residisse todas as coisas. O que significa isso? Significa o seguinte: eu preciso de uma cura. Para quem eu vou? Para Jesus. Teve um aqui pequenininho que orou para dar emprego, né? Eu ri demais. Senhor, dá emprego para os pais. Aleluia. Se a gente está precisando de emprego, para quem a gente vai? Se a gente precisa que os nossos filhos sejam educados, a gente vai para quem? O texto está dizendo: porque aprouve a Deus que em Jesus residisse todas as coisas. Irmãos, eu não preciso correr para outro lugar. Eu não preciso ir para mais ninguém. Eu não preciso ir para a irmã que dizem que ora e as coisas acontecem. Eu preciso ir para Jesus. Nele tem tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso.
E aí nós tiramos Jesus do centro e usamos artifícios para ver se a gente é abençoado. Nele tem tudo. E mesmo quando eu for para Ele, pedir Ele alguma coisa, Ele não quiser me dar, ou não quiser resolver o problema, eu continuo tendo Ele como Quírios. Tu és o Senhor, e estou aqui. Se o Senhor não quer, eu também não quero. Você sabia, vou usar a fala de um querido irmão que a gente conhece. Você sabia que Jesus fez uma oração errada? Estava ele lá no errada, tá? Entre aspas. Estava ele lá no Getsemane e ele demonstrou toda a sua fragilidade para os seus discípulos. Ele suou sangue. Suar sangue é um alto nível de estresse no ser humano. Os médicos já comprovaram isso, que quando o ser humano começa a suar sangue, é o nível mais elevado de estresse. Jesus estava num nível mais elevado de estresse. E ele começa a orar. E ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você lembra quantas vezes, quase que eu mostro. Você lembra quantas vezes Jesus orou isso? 3 vezes. Você lembra quantas vezes o Pai respondeu ele? Nenhuma. Vai lá no texto bíblico que o Pai não responde nada. Jesus levanta e vai para o seu martírio. Isso significa que em algumas das nossas orações duras e difíceis, nós vamos orar e o Pai não vai responder, e a gente só vai entender: vou continuar cumprindo a minha missão. Ele é o centro, nele tem tudo. Eu não preciso de nenhum artifício, eu preciso só de Jesus. Só de Jesus. Quebrei o pé, preciso de Jesus. Estou com um problema no casamento, vou para Jesus. Chutei o papagaio, vou para Jesus. Pedi perdão, né, de chutar o papagaio, não pode. E aí o texto continua. Acompanhe aí comigo, verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo quantas coisas? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pelo sangue de Jesus, tudo será reconciliado. Vou parar aqui. Tudo será reconciliado. Então a primeira coisa que eu trouxe aqui para nós é sobre a excelência desse homem, que deve ser o centro das nossas vidas. Quero dar um aviso aqui para os pastores e principalmente para quem prega: não pregue o que Jesus não disse, não pregue o que os apóstolos não disseram, não pregue o que a Bíblia não disse, por favor. Se Jesus não disse, os apóstolos não disseram, a Bíblia não fala, não pregue, porque senão vamos pregar heresias para o nosso povo. Não ensine o que Jesus não ensinou. Então a primeira coisa, a excelência de Cristo. Ele é excelente em tudo, nele tem tudo, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Segunda coisa que eu quero destacar, quero falar sobre o senhorio de Cristo. Romanos capítulo 10. Se você tiver com a sua Bíblia, você abra ou pode ler aí. Romanos capítulo 10, verso 9. Um texto conhecidíssimo. Vamos ler juntos? Leia comigo. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como quê? Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. De novo, Senhor ali é Quírios. Aí eu te pergunto uma coisa: como fazemos os nossos apelos nas nossas comunidades? Alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Está escrito isso na Bíblia? Desculpa, está escrito ali naquele texto? Não. A Bíblia está dizendo: se com a tua boca confessar Jesus como o Quírios. Então deixa eu explicar. Quando nós fizermos um apelo para que alguém se converta ao Senhor, nós precisamos dizer assim: você quer que Jesus seja seu dono, seu chefe, autoridade máxima na sua vida? A pessoa vai pensar: ah, eu não quero ninguém mandando em mim, não. Eu não quero esse Jesus dando ordem para eu obedecer, não. Quando a gente fala que para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, nós estamos oferecendo para elas alguém que vai resolver os problemas dela imediatos. Mas quando eu pergunto se ela quer Jesus como Senhor, eu estou dizendo: você está disposto a se submeter a tudo que Jesus diz da sua palavra? Você está disposto a dizer sim para o que ele diz sim, não para o que ele diz não? Outra coisa, nossos apelos também são assim: você quer aceitar Jesus? Irmãos, eu já fiz isso, tá? Eu estou confessando meu pecado e estou clareando o que clareou no meu coração. Você quer aceitar Jesus como seu, vamos usar a palavra certa, como seu Senhor? Parece que Jesus está num canto de uma estante, chorando sozinho, como se ele precisasse de alguém, e aí você vem e me escolhe. Alguém me escolheu, alguém me aceitou, vou sair da estante e vou para a vida de alguém. Não deveria ser assim. Nossa oração deveria ser o seguinte: Jesus, o Senhor me aceita? O Senhor aceita esse pobre, cego e nu, pecador, indigno, inimigo do Senhor? O Senhor me aceita? Essa deveria ser o nosso ensino em relação aos apelos, de ensinar as pessoas a falarem com o Senhor: me aceita, porque eu sou indigno, eu sou fraco, eu sou pobre, cego, nu, pecador, e sou eu quem precisa do Senhor, não é o contrário. Eu não sou o centro para eu tirar o Senhor de uma estante e falar: aceitei Jesus. O Senhor é o centro. Eu preciso correr para o Senhor e preciso clamar: me aceita e me tira desse inferno que me atormenta até hoje. Nós deveríamos clamar por isso e pedir para Ele nos aceitar. Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é a autoridade máxima sobre nós. Precisamos rever o nosso cristianismo, precisamos rever a maneira de vivermos como cristãos. Somos maledicentes, fofocamos da vida dos irmãos, nós não temos temor de Deus, mentimos, vemos pornografia, nós adulteramos, divorciamos, fazemos um tanto de coisa que Deus não quer, e achamos que está tudo bem, e não está, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa com muito temor: eu acho que o problema da terra é a igreja. Eu acho que é.
Porque nós não nos arrependemos, nós não voltamos para o Senhor, nós não pedimos para Ele nos aceitar. O texto diz: se vocês confessarem a Cristo como Senhor, não é como Salvador, é como Senhor, vocês serão salvos. Tem um texto que diz: todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Mas não é só abrir a boca e falar Senhor, Senhor, é dizer: Senhor, seja o Senhor, seja o dono, manda em mim. A última coisa que eu quero dizer para nós. Primeiro eu falei da excelência de Cristo. Segundo eu falei sobre o senhorio de Cristo. Ainda nesse segundo ponto sobre o senhorio de Cristo, as epístolas de Paulo, ela fala 3 vezes só que Jesus é o Salvador, e 300 vezes fala que Ele é o Quírios, o Senhor. Ou seja, o que Paulo quer nos ensinar? Que Ele deve ser Senhor. E sabe qual foi um dos maiores pecados de Adão e Eva? Foi sair de debaixo do senhorio de Cristo. Quando eles saíram de debaixo do senhorio de Cristo, eles foram lá e pecaram. Vamos para o terceiro ponto. Então, a excelência de Cristo, o senhorio de Cristo, e o terceiro, eu quero falar, é a glória de Cristo. Romanos ainda, capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33. Diz assim, vou ler do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Vamos dizer o 36 juntos? Porque dele, por meio dele, são quantas coisas? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas são para Jesus. Tudo que é feito fora de Jesus não é aprovado por Deus. Tudo que é feito fora dele, obrigado, amor, não é aprovado por Deus. Por que não é? Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para um só, para Jesus Cristo. A Ele a glória, amém. A Bíblia diz isso. Tudo é para Ele. Tem uma música da Tamires Garcia, não vou ousar cantar, depois de ouvir os irmãos cantando, né? Que diz, eu acho que eu vou cantar. Canta comigo. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Ela canta esse texto. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós os pastores. Nunca foi sobre nós os cantores. Nunca foi sobre nós os ministros. Sempre foi sobre Jesus. Por isso precisamos voltar os nossos olhos para Ele.
Estamos aqui essa noite, nessa assembleia solene, te convocando a voltar a olhar para Jesus, a se arrepender dos seus maus caminhos, a se arrepender de uma teologia errada, de uma pregação que não está na Bíblia, a se arrepender de uma música que não tem Jesus no centro. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Jesus Cristo. Paulo havia dito nas suas cartas: se um anjo ou qualquer outra pessoa trouxer para vocês outro evangelho, considere-o anátema. Anátema significa maldito. Se alguém trouxer para nós um outro evangelho que não é o evangelho do reino, considere-o maldito. E a Bíblia diz que o evangelho, Mateus 24:14, que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim, quando um evangelho saudável for pregado. Quero dizer para vocês aqui, para todos nós, precisamos sair para fora. Tem muita gente indo para o inferno, esbarra em nós todos os dias, e nós não temos coragem de pregar o evangelho. O diabo não está com medo de estragar a nossa casa, a nossa família, através das redes sociais e da televisão, e nós temos medo de pregar o evangelho para que a pessoa saia das trevas e venha para a luz. Pregue para um colega de trabalho, pregue no meio da rua, dentro do ônibus, para alguém da sua família. Não tenha medo de pregar o evangelho, e pregue o evangelho do reino. Põe Jesus no centro, faça de Jesus o Senhor de alguém, não só o Salvador, mas o Senhor. E fale para as pessoas: eu tenho alguém que manda em mim, tem alguém que é autoridade máxima sobre mim, e é maravilhoso viver assim. Eu quero te levar a viver tendo Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Eu espero que o Espírito Santo clareie essa palavra no seu coração e te ensine o que a gente está compartilhando com vocês aqui essa noite. Será que nós podemos curvar a nossa cabeça? E será que você pode falar para Jesus sobre algo que você precisa se arrepender? Tem algo que você quer falar com Ele que você precisa se arrepender? Senhor, nós queremos nos arrepender aqui do nosso orgulho, da nossa maledicência, do nosso pecado, dos nossos pecados. Senhor, queremos viver o evangelho do reino, queremos obedecer o Senhor em tudo, queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Não apenas, a gente não mudou só de religião, nós queremos que o Senhor seja o dono, a autoridade máxima sobre nós, o Senhor sobre nós, o Senhor da nossa vida. Nós queremos isso, que Tu seja o Senhor de toda a nossa história, em nome de Jesus.